Maduro reeleito, oposição acusando fraude, prisões, sequestros e mortes, protestos pelas ruas da Venezuela. O caos está instaurado em mais uma crise política e vamos aqui então falar sobre isso, porque é azar o meu que resolvi falar de política na internet. Então vou tentar resumir aqui um panorama geral para a gente ter capacidade de analisar o cenário, porque falou de Venezuela na internet, meu amigo, o nível é lá embaixo do debate, certo? Então vou tentar aqui trazer algumas perguntas para a gente nortear essa nossa análise. Primeiro, a ditadura é ou não é uma Venezuela? A eleição, a Venezuela é ou não é uma ditadura? A eleição foi roubada ou não foi? E os Estados Unidos estão tentando dar mais um golpe ou não? Passei o dia inteiro aqui fazendo um resumo pra gente tentar entender. Então tô cronometrando aqui pra vocês não reclamarem depois. Então vamos nessa. Gente, não dá pra falar de Venezuela sem essa pergunta, né? Afinal, a Venezuela é uma ditadura ou não é? A gente tem que entender primeiro os antecedentes, né? A Venezuela é mais um país aí que sangra nas veias abertas da América Latina. E se a gente for pegar a história dela, eu trouxe até aqui alguns dados pra gente entender. O neoliberalismo reinava na Venezuela aí na década de 80, 90, trazendo tudo de ruim que o neoliberalismo traz, que são os resultados de sempre, né? Então a gente tinha números aí como, por exemplo, 30% de desemprego na população, 83% da população sem serviços básicos, 5% da elite do empresariado concentrando 70% da riqueza da população do país, enquanto 70% da população estava abaixo da linha da pobreza. Essa era a Venezuela dos anos 90, desse chamado Pacto Punto Fijo, certo? E aí vem esse movimento chamado Sacudón ali em 1998 com Hugo Chávez e se elege para a presidência da Venezuela. E aí começa literalmente uma revolução. E o que fez essa revolução bolivariana, trazendo, né, o imaginário de Simão Bolívar para unificar e trazer aí a independência de fato dos povos latino-americanos? Bom, eu trouxe aqui alguns dados para a gente entender qual foi o legado afinal do Hugo Chávez, porque muito se fala, mas vamos aos números, né? Bom, o índice Gini, que é um índice utilizado pelo Banco Mundial para medir a desigualdade social, passou de 0,498 para 0,394. Quanto mais próximo de zero, melhor. Sendo que o índice brasileiro ficou em 0,520, terceiro pior da América Latina, só para a gente ter uma ideia. Então melhorou bastante. Índice de desenvolvimento humano, medido pelas Nações Unidas, a Venezuela ficou em 71º entre 188 países, à frente inclusive do Brasil também, né, nessa questão. Desemprego, que era em 99, estava em 99, estava 14%, caiu para 5,5% em 2014. Calma, eu vou chegar no pós. Taxa de analfabetismo reduziu de 9% para 4% em 2015. Expectativa de vida aumentando de 72 anos para 75 anos. E a pobreza reduzida de 49% para 26%. E tem alguns outros índices aí, ó. Segundo país na América Latina com maior proporção de estudantes universitários, ou 34% da população, ficando apenas atrás de Cuba. Então, sim, melhorou muito a qualidade de vida da população venezuelana, o governo de Chávez, e é por isso que ainda existe uma base muito forte de apoio popular, sim, à Venezuela, apesar do que dizem as narrativas. Mas afinal, é uma ditadura ou não é? Bom, como eu disse, o Hugo Chávez ele foi eleito, e desde que ele foi eleito, desde 99, ocorreram mais de 25 pleitos entre eleições, referendos e plebiscitos. Aí você vai falar assim, mas foi tudo armado. Calma, em 2007 ele perdeu uma eleição que foi da reforma constitucional e simplesmente foi lá e aceitou o resultado. Então, ditador que aceita resultado de eleição que perde, não dá pra chamar muito de ditador, né? Bom, o fato é que essas eleições, né, a gente tá vendo aí a acusação da oposição de que ganhou com 70% e que o Maduro roubou e roubou a eleição, né? E a gente tá esperando a tal das atas. Inclusive o Lula já se pronunciou dizendo que também tá esperando a tal das atas. Porque se a oposição diz que
foi roubado, mas não apresentou provas até agora, como não apresentou porra nenhuma. Por outro lado, o Maduro também não apresentou as atas, tá ligado? E ele que enchia a boca pra falar que as urnas das Venezuela são auditáveis. Porque lá tem um voto, inclusive, impresso, né? Inclusive tiveram institutos internacionais lá, como o Instituto Carter, monitorando as eleições, e foi realmente, durante o pleito, foi pacífico. O problema foi a partir do resultado, do anúncio do resultado das eleições, que Maduro aí ficou com 51% e o seu opositor Edmundo González com 44%. E aí a gente tem que falar da oposição na Venezuela, que, meus amigos, se vocês acham que no Brasil a nossa direita é ruim, é porque vocês não conhecem a da Venezuela. Direita essa, oposição essa, que já lá em 2002 tentou um golpe abertamente contra o Chávez, inclusive sequestrando ele com o apoio, é claro, dos Estados Unidos. Por isso que a gente traz de novo, novamente, essa recorrência, né, de apoio dos Estados Unidos a golpes da América Latina, que só no século XX, meu amigo, foram mais de 15. Então não é um absurdo a gente cogitar que sim, o Tio Sam está novamente tentando aí derrubar mais um governo na América Latina, como fez inclusive com a gente, né? Não sei se vocês sabem, em 2015 a gente tomou um golpe aí com apoio dos Estados Unidos, e todas as tentativas de golpe contra a Venezuela foram também apoiadas pelos Estados Unidos, né? Inclusive quando o Juan Guaidó, lá em 2019, que era presidente da Assembleia Nacional, o cara simplesmente se autoproclamou presidente e os Estados Unidos já foi assinando embaixo. Inglaterra também fez, inclusive, não só reconheceu a presidência desse cara, como travou e bloqueou $1 bilhão das reservas de ouro na Venezuela. Então, meus amigos, o jogo é sim um jogo contra o imperialismo, certo? Porém, tudo se justifica contra o imperialismo? Será que não existem realmente restrições democráticas dentro da Venezuela? E aí a gente tem que trazer os comunistas para a jogada, porque sim, os próprios comunistas na Venezuela, o Partido Comunista Venezuelano, ele rompe com o Maduro em 2020 e em 2023 tem a sua direção destituída e colocaram lá um fantoche qualquer do mesmo partido do governo. Inclusive, isso aí já desmonta completamente a narrativa de que seria uma ditadura comunista. Não tem nada de comunista, né? Não tem nada de comunista. Tem sim de anti-imperialista, mas de comunista não tem nada, como a gente tá vendo. Não faz parte da base de apoio do governo. Inclusive, por sinais que o próprio Maduro dá e ações que ele toma no próprio governo, como, por exemplo, redução de gastos do Estado, que é um pacote de austeridade absurdo que ele tem implementado, privatização de ativos estatais, joint ventures, né, com indústrias petroleiras como a Chevron, que são sim, né? Qual representante maior do imperialismo do que as petroleiras estadunidenses? E está acontecendo sim esse tipo de acordo entre o governo da Venezuela e a Chevron, por exemplo. E a redução do salário mínimo por parte do próprio governo Maduro. Por isso que tem incitado essas denúncias, né, dos comunistas contra Maduro. Agora, é pra gente ficar do lado de quem? Meus amigos, nesse momento, não dá pra ficar do lado de ninguém. A gente tem que ficar do lado contra, né? É aquele negócio no Brasil. Ao invés de ficar a favor de alguém, fique contra. Então fique contra o imperialismo estadunidense e a ingerência, porque eles estão doidos. E certamente estão botando o dedo e financiando essas investidas que estão acontecendo nas ruas. Isso quer dizer que não exista oposição popular na Venezuela? Existe, meus amigos. Vocês não viram que aqui a gente estava rezando para pneu e pedindo um golpe militar em frente a quartel? Pois é, isso tem no mundo inteiro. E como existe a polarização no Brasil, existe também na Venezuela. Eu não consegui fazer em menos de 10 minutos, então vamos continuar aqui. E existe sim essa oposição e ela está nas ruas e tem que se levar em consideração que a população, nem todo mundo é a favor do Maduro. Agora, que existe também um apoio popular maciço por conta dessas conquistas, que foram conquistas sociais importantíssimas na Venezuela e que mudaram a vida de milhões de pessoas, isso também é inegável. Então, meus amigos, são dois lados da moeda sempre. Então,
se for para ficar contra, fique contra o imperialismo estadunidense. É a posição, por exemplo, do Partido Comunista Venezuelano, que apesar de ser oposição ao governo, sabe que não pode ser uma oposição entreguista, liberal, que permita, como a própria oposição da Venezuela, que é golpista pra caralho, adora abrir as pernas e pedir, inclusive, né? Os caras são a favor dessas mais de 700 sanções econômicas que os Estados Unidos impõem à Venezuela, que sim, teve uma queda absurda na sua economia a partir de 2014, com a queda do preço internacional do petróleo. Por quê? Porque foi mais uma falha que a Venezuela não conseguiu fazer uma complexificação da sua indústria e dependia completamente de uma commodity como o petróleo. Chegou a ter 90% da sua economia dependente do petróleo. E isso a gente sabe que é o caminho pro buraco. Mas também, meus amigos, por outro lado, tem toda a sabotagem deliberada do Império. E pra quem não sabe, né, cara, o Maduro, ele tem sofrido aí, porra, desde que 2013 o Hugo Chávez morre. 2013 Maduro se elege numa aqui, ó, numa votação de 50,6%, porque sim, é sempre polarizado. E aí em 2013 aquele Capriles, né, um fantoche, né, estadunidense, promovendo manifestações violentas, não tem nada de pacífico, cara. Se vocês acham, é o que eu falo, se vocês acham que a direita do Brasil é ruim, a da Venezuela é uma das coisas mais abjetas que existem na América Latina. Então não dá pra passar pano pra esses caras como se fosse uma luta do bem contra o mal, dos pacifistas contra o ditador malvadão. Porque, ó, em 2013, 2014, 2017, foram várias e várias ondas de protestos violentos. Vocês lembram daquele Leopoldo Lopes, aquele filho da puta, que ficou instaurando aquelas guarimbas que foi barricada pelo meio da rua, armando a população, mais de 100 mortes pela rua. E aí, meu amigo, quando o conflito se instaura, vai acontecer o que tá acontecendo agora na Venezuela, mais de 700 presos, aí sequestra lá, ou sequestra barra prende o líder da oposição, aquilo muito mais pareceu um sequestro do que uma polícia prendendo, mas é isso, meus amigos, o caos está instaurado, mas nós não devemos cair na narrativa de que o ditador, o Maduro é um ditador malvadão e tem que ser derrubado a todo custo. Não, porque aí sim a gente abre as portas para o imperialismo entrar, botar as elites fantoches no poder como sempre fizeram e aí sim massacrar a população, porque essa mesma Marina Corina aí, que é o Bolsonaro de saia, apoiou o golpe de 2002, apoiou os protestos de 2014, 2017 com mortes violentas e inclusive apoia privatizações, corte de programas sociais e é favorável às próprias sanções contra o próprio país, porque no final esses caras vão se refugiar lá em Miami. Então, meus amigos, não tem bonzinho nessa história, nem Maduro, nem oposição, muito menos. Então, o que a gente tem que fazer? Aguardar. Queremos sim, né? A posição do Lula é acertada. Apresenta as atas, Maduro, que você acaba com essa crise rapidinho, certo? E o meu tempo também acabou, então a gente vai falar mais sobre isso, então acompanha aqui no canal. É isso que deu pra fazer por hora, certo? Toda a solidariedade ao povo venezuelano que não merece cair nas garras do imperialismo. Então, se você quiser melhorar o nosso canal, ajudar a investir no nosso canal, a gente precisa trocar câmera, etc, e aí vai ficando melhor, etc, tá bom? Aí você pode fazer o quê? Você pode fazer um Pix pra gente. Aí você pode fazer um Pix nesse aqui que tá na tela, que é o Pix da minha esposinha, ela toma conta de tudo. E aí a gente vai conseguir melhorar cada vez mais os canais, porque aqui a caça aos fascistas não pode parar, certo? Porque aqui é fogo nos fascistas, fogo na Casa Grande, o comunismo vencerá. Paz entre nós e guerra aos senhores, esses sim. Financiem a mídia antifascista no Brasil e vamos pra cima deles. Ficou bom? Vocês gostaram do microfone novo? Ah, que maravilha.